nosso tema hoje à noite. O que pecado faz? O que pecado faz na sua vida? Vamos ver algumas coisas que o pecado faz. Afasta a pessoa, você, eu, da presença de Deus. Vamos, em primeiro lugar, vamos ler Isaías 59. Isaías 59, eu decidi tentar fazer toda a leitura pela Bíblia e não pela tela. Isaías capítulo 59. Isaías 59. Veremos o que diz. Vamos começar a leitura com o versículo. Então, 59, Isaías 59, versículos 1 e 2. E nós lemos: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Vamos lá. Pai, obrigado pelo privilégio de abrir Tua Palavra mais uma vez. Pai, pedimos que usa a Tua Palavra, fala aos nossos corações hoje, Pai, para que podemos entender bem o perigo do pecado, o que pecado faz conosco. E, Pai, que isso pode nos encorajar a se manter mais perto de Ti, andar mais na luz, andar contigo, procurando evitar pecado nas nossas vidas. Pedimos isso no nome de Cristo Jesus. Amém. Afasta-o da presença de Deus. Olha, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Esse é um tipo de afastamento. Há uma separação. Além disso, diz que encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Por que faz isso? Porque Deus não pode ver pecado. E quando há pecado na vida de alguma pessoa, tudo isso causa que ele não nos ouça. Mesmo que a verdade do versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Ele quer ouvir, Ele quer nos ajudar. Agora vamos para Salmo 51, que nós lemos no início. Salmo 51. Salmo 51. E vamos focar nossa atenção no versículo 11. Diz isso: Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Agora, no tempo do rei Davi, a maioria das pessoas que creram em Deus não tiveram a vantagem que nós hoje temos. O Espírito Santo não habitava nas pessoas que creram em Deus. Mas, com Davi, Deus deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo habitava nele. Mas ele tinha medo de perder a presença do Espírito Santo na sua vida.
nós não temos essa esperança, esse medo. Por quê? Porque já prometido que não te deixarei, nem te desampararei. Obrigado. Mas naquele tempo, Davi sabia, ele pecou. E ele sabia que Deus podia se retirar da vida dele, a presença do Espírito Santo. E assim, ele já estava sentindo a falta de comunhão. Aquela comunhão que devia ter com Deus. Então, ele grita: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. O que o pecado faz? Afasta da presença de Deus. Em segundo lugar, pecado mancha o homem, suja o homem. Versículo 1 do capítulo 51 diz aqui: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Agora, vocês sabem qual era o pecado que ele cometeu? Se não sabe, na sua Bíblia há uma explicação que diz, provavelmente, Salmo de Davi. Agora você sabe, foi ele que escreveu. Para o músico mor, quando o profeta Natan veio a ele, depois dele ter possuído a Batseba, ele cometeu adultério. Por isso que ele estava afastado. Mas ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ele diz agora: apaga a minha transgressão, as minhas transgressões. Porque ele fala no plural. Porque quando você peca, sempre há mais um pecado, mais uma transgressão, mais uma iniquidade envolvida. Ele olhou, algum certo dia, cobiçou. E depois, ele começou a arrumar todas as coisas para que ele podia adquirir essa mulher, sabendo que ela era casada. E incrível como é, o homem, o marido, era um dos seus heróis no exército. Ele traiu. Outro pecado. Ele planejou pecar e pecou. Tudo isso é uma transgressão por cima do outro. Quando ela disse que estava grávida, ele mandou o general Joabe a mandar o marido para Jerusalém para dar um relato da guerra. E ele mandou ir para casa. Talvez o tempo podia enganar todo mundo se ele deitasse com sua esposa, mas esse homem era um homem fiel a Davi. Ele diz: não, eu não vou para minha família, nem para minha esposa. Se todos os meus colegas estão lá na guerra, eu não entendo porque eu estou aqui. Eu devo estar lá. E Davi fez tudo para forçar, quase forçado, sem dizer razão. Enfim, ele mandou de volta, carregando uma carta secreta para Joabe, com as instruções como esse homem ia ser. Quer dizer que agora ele é o quê? Homicídio.
uma transgressão após outra. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha, a vida dele ficou totalmente manchado, sujo, e houve efeitos desses pecados até o fim da sua vida, por causa desse pecado, aliás, destes pecados. Vamos para Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, vamos ler versículo 18. Aqui Deus está também relatando sobre esse problema do pecado. A nação era pecadora. Em versículo 15 ele diz: por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. A coisa é que a nação estava fazendo as ofertas corretas com o coração totalmente errado. E Deus quer o coração correto, um coração arrependido, contrito. E eles estavam dando as ofertas. Eu fiz minha parte, Deus vai me... Enquanto planejava, continuava nos pecados. Não, assim Deus não escuta. Por isso, quando estendes vossas mãos para dar as ofertas e tudo, para as orações e tudo, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem. Primeira coisa, confessar. De coração contrito. Aprendei de fazer bem. Procurai o que é justo. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Agora o versículo 18. Vinde então e raciocinemos juntos. Deus quer conversar contigo sobre o problema. Ele quer te ajudar. O problema, o pecado. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. É interessante. Nós sempre pensamos em pecado sendo preto, né? Deus chama vermelho. Sabe por quê? Vermelho indica o quê? Sangue. Sangue não inocente, e na parte do Senhor, sangue inocente. Nós somos não inocentes, culpados. Por isso morremos. Ele veio, derramou o seu próprio sangue em nosso lugar. Ele quer tirar essa mancha vermelha da sua vida. Veremos capítulo 59. Esse nos lembra do capítulo 1.
Olha o versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouçam. Veja o versículo 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsidade. Outros pecados, mentiras. E vossa língua pronuncia perversidade. O que é perversidade? Quando o nosso coração está errado e com lábios louvamos a Deus. Isso é perversidade, é blasfêmia, porque não vem do coração, é só dos lábios. Mancha o homem. Em terceiro lugar, tira sua paz. Vamos para 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 15. Veremos a nação de Judá estava em pecado, a idolatria envolvido em tudo. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, um dos profetas, e saiu ao encontro de Asa e disse: Asa era o rei. Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixares, vos deixará. Aqui um advertimento a Asa e o povo, por causa do pecado. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Sabe quando você está em pecado, praticando em pecado, escondendo o pecado, você não tem paz. Não tem paz. Haverá apenas perturbações e tudo. Grandes problemas. E ele diz, continuando para a nação, e naqueles tempos, versículo 6, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Agora voltaremos novamente para Salmo 51. Salmo 51. O Salmo do nosso texto, oficial, ordenante. Salmo 51. Quero ler agora o versículo 12. Davi mesmo estava sentindo sem paz. Ele tinha perturbações. Não tinha alegria. E ele era um homem alegre. Ele era um homem que antes demonstrava sempre tendo paz com Deus. E olha quantas salmos que ele escreveu sobre alegria, esse tema. Mas agora, nesse momento da sua vida, não houve. Versículo 12. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação. É isso que ele está perdendo.
Ele está sentindo a falta dessa alegria da salvação. E sustém-me com um espírito voluntário, um espírito que me ajuda, me encoraja e me apoia. O que o pecado faz? Afasta a pessoa da presença de Deus. Mancha, suja o homem. Tira a paz, tira a alegria. Deixa-o infeliz e deprimido. Vamos para Salmo 32. Salmo 32. Vamos ver Davi deprimido aqui. Primeiro, quando ele escreveu esse salmo, ele está alegre por causa do perdão ganhado. Tá? Mas depois ele conta como era a vida antes. Bem-abençoado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, bem-abençoado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o tempo do dia. Ele estava guardando tudo dentro. Houve perturbações que ele não podia falar para ninguém, estava dentro. E ele está referindo isso como um tempo em que ele estava bramindo. Deus ouvia. Ele estava lá, não, eu quero ficar como isso, eu quero fazer isso, não quero confessar, não quero admitir pecado, não quero. No outro lado, o que eu fiz? Uma guerra. Enfim, ficou deprimido. Versículo 4 diz: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Ele sentia que Deus estava querendo ajudá-lo. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Mas ele fez a coisa correta. Olha o próximo versículo. Confessei-te o meu pecado. E a minha maldade, todas as transgressões, não encobri. Isso quer dizer o quê? Ele confessou, mas contou tudo. Cada detalhe, até aquela parte planejando para conseguir o seu desejo. Muitas vezes nós ignoramos essa parte. Não, eu pequei, eu fiz, eu roubei. Mas ninguém pensa do pecado em preparar para roubar, ou preparar para mentir, ou preparar para o que for. Esse é também pecado. Confessa tudo. Vamos para 1 João. João, capítulo 1. Sabe, essa epístola foi escrito para mim. Foi escrito também para... Eu não estou ouvindo. Para mim. Para você, para todos nós. Mas vamos ficar fazendo mais pessoal. Para quem? Para mim. Para mim. Foi escrito para mim. Ah, foi escrito para mim. Então eu devo dar atenção. Devo ler. Ah, isso. Agora estou interessado no assunto. Eu quero ler tudo aqui. E João escreveu aqui, estas coisas, versículo 4, estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo, o quê? Se cumpra, porque ele sabia que houve pessoas
onde não tinha gozo, ou estava só mais ou menos. Mas ele quis ver dos crentes tendo gozo jorrando, saindo do coração, por causa da retidão sendo praticado, o coração virado inteiramente a Deus, em plena comunhão com Deus. Por quê? Confessou tudo e tem toda certeza que o pecado foi perdoado. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, lembra? Confessar aqui não quer dizer pedir perdão. Pode pedir, mas há muitas pessoas que não confessam nada e por anos ficam pedindo: oh, Deus me perdoa, e sabe que não foi perdoado. Por quê? Nunca confessou. Em anos deprimido. O problema ainda está lá, o pecado ainda está lá porque não foi resolvido. Ah, mas eu disse: Deus me perdoa, em frente de muitas pessoas. Se confessarmos, nomearmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Há pecados e injustiças que muitas vezes realmente esquecemos. Somos talvez até ignorantes, mas Ele nos perdoa de tudo, se o coração é correto. Então, o que o pecado faz? Afasta-o da presença de Deus, mancha o homem, você e mim, tira a paz e a alegria, deixa o infeliz deprimido. O que mais? Afeta o testemunho perante o mundo. Voltando para Salmo 51. Salmo 51. Lembra? Quem está escrevendo esse salmo? O rei Davi. Na minha Bíblia, no início, em cima da palavra capítulo 51, diz: Davi confessa o seu pecado. Essa parte não faz parte do livro inspirado. Tá? Esse é o que o trinitariano colocou para ajudar as pessoas a ver para saber mais ou menos o que está em cada capítulo. Aqui, Davi confessa o seu pecado. Agora diz capítulo 51, e na realidade, o livro é dividido por capítulos, mas o livro dos Salmos é composto de salmos, e esse é o 51, Salmo 51. Pode chamar capítulo ou salmo, apenas salmo. Estamos no salmo. Agora, essas palavras que eu li antes, embaixo do capítulo 51, faz parte do que foi inspirado. É uma explicação inspirada para nos ajudar o que está acontecendo aqui. Salmo de Davi para o músico mor, quando o profeta Natan veio a ele depois dele ter possuído a Batseba. Agora sei. Então eu posso ir para a vida de Davi nos reis, no livro do segundo livro de Samuel, estudar acerca de Davi e chegar a saber sobre como tudo ocorreu naquele tempo. Mas isso nos ajuda. Agora vamos ler versículos 11 a 13. Lembra, ele disse: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Olha,
ele está impedido de fazer isso no momento. Ele que é o rei, conhecido, um bom rei, mas o coração está errado. Mas ele quer voltar à posição que tinha, aquele relacionamento que ele tinha. E tendo isso, Senhor, eu te servirei. Eu vou ensinar os outros, porque ele tem experiência agora. Não é que devemos procurar a experiência, quer dizer, pecar só para que eu possa ensinar como não pecar. Não. Deus ocorreu na vida dele como um exemplo para nós. Vamos para Atos capítulo 5. Porque aqui nós vamos ver o testemunho afetando a igreja por causa do pecado. Atos capítulo 5. O pecado cometido afetou toda a igreja. Versículo 1. Mas um certo homem chamado Ananias, e com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Muito bem, pode vender. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Isso parece que não é nada errado, mas o que eles vão dizer é que eles ganharam, vamos dizer, 100 mil reais. Mas eles vão dizer que só ganharam 75 mil reais. Ninguém vai saber que realmente ganhamos mais. Deus sabe. Logo, o mundo sabe. Diz aqui, reteve parte do preço, sabendo também de sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. A coisa é que naquele tempo houve muitas perseguições e também uma fome, houve problemas e uma pessoa estava ajudando o outro. E esse casal quis receber louvor da igreja por ter feito isso. Porque Barnabé fez isso e ajudou todo mundo e todo mundo está louvando, né? Então queremos isso também. Então venderam. Chegou ao pé de Pedro e Deus falou com Pedro sobre um negócio. E Pedro, quando ele chegou, Pedro, aqui recebemos tanto e estamos dando para ti. Recebemos tanto, tá? E não é para as outras pessoas ouvirem. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da idade? Guardando, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, podia ter dado esse valor que está dando, dizendo que essa era a parte que você estava dando. Tá bom, não tem problema. Porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Opa! Deus o castigou na hora. Algum tempo passou. E a esposa entrou na presença de Pedro para reforçar qual era o valor que eles receberam e estão dando. Pedro sabia o que ela ia dizer, então ele abriu o assunto. Versículo 8. Diz-me, vendestes portanto aquela herdade, 1.000 reais? E ela disse, sim, portanto. Aliás, 75 mil. Né? O valor decidido.
Sim. Portanto, então Pedro lhe disse: que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. Afeta testemunho perante a igreja. Olha o versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram essas palavras. Todo mundo sabia o que aconteceu e agora está. Imagina os não salvos falando do que aconteceu. Que mau testemunho. E os outros, talvez alguns estavam também sentindo culpados por outros erros, pecados cometidos, com certeza. O que pecado faz? Afasta da presença de Deus. Mancha o homem, tira a paz e a alegria, deixa-o infeliz e deprimido, afeta o seu testemunho. Que mais? Cerra a boca para o testemunho. Voltando para Salmo 51. Salmo 51. Versículo 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça, porque no momento a sua língua estava fechada. Ele não podia falar por causa do problema, do pecado na sua vida. Cerra a boca para o testemunho. Também leva ao juízo. Vamos para 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel. Capítulo 12. Aqui nós estamos na cena do pecado de Davi. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas eu desafio vocês a lerem hoje à noite ou amanhã. Versículo 1 diz: E o Senhor enviou Natã, o profeta, a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe. Agora ele vai contar uma parábola. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ele tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu boco comia, do seu copo bebia, dormia em seu regaço e a tinha como filha. Eu conheço pessoas que têm animais de estimação assim. Pior. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar de suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante o que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi, como lógico, né? O furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Davi, tu és esse homem?
Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amor. Davi estava sendo julgado aqui. Notou? Levou a juízo. O que mais faz o pecado? Entristece o Espírito Santo. Olha, voltando para Salmo 51, versículo 11. Ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque o Espírito Santo podia retirar-se por causa de desapontamento, tristeza, o seu servo não está agindo de maneira reta. Vamos para 1 Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Veremos versículo 19, diz aqui: não extingais o Espírito Santo. Não está dizendo apagar no sentido de acabar com o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo habita em nós. Mas quando nós temos pecado na nossa vida, impede que o Espírito Santo pode trabalhar na nossa vida. Assim aparece a força de encorajamento em toda maneira. E podemos, olha o versículo 16. O rei Davi não estava fazendo isso. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Durante esse tempo, ele realmente não estava orando. Só quando chegou ao fim de si. Diz: em tudo dai graça. Ele não podia dar isso por causa do pecado. Não extingais o Espírito. Vamos para Efésios capítulo 4. Efésios 4. Versículo 30. Esse capítulo realmente está falando sobre a nossa fé e a santidade que devemos estar demonstrando. Laura, você quer desligar essa? Tem duas pessoas sentindo frio. Está falando sobre a nossa fé, sobre a santidade que devemos demonstrar nas nossas vidas. Mas pecamos, o que necessita. Versículo 23 diz: e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistes do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O velho homem e o novo homem estão visualizados na Bíblia como roupas. A gente coloca uma e então... Mas ele está dizendo: não, tira essa, despede desse e coloca o outro. Vestir-se. Por isso, deixai a mentira
E falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequeis. Não se ponha um sol sobre vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Quer dizer, não dá a ele um cabo para que ele pode manipular. Ele quer manipular a sua vida. Não deis lugar, não dá cabo a ele. Não dá oportunidade para ele. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha os que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ele é o selo da nossa salvação. Ele é Deus. Pode perder a salvação? Não. Mas a comunhão? Pode. Como retornar a obter essa comunhão? Confessando. Que mais que o pecado faz? Escandaliza o nome do Senhor. Vamos para 2 Samuel 12. De novo. 2 Samuel 12. Segundo Samuel 12. Olha o versículo 14. Todavia, porquanto com esse feito deste lugar, sobremaneira aqui os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Lembra, ele foi julgado. Vai perder o filho. E Davi ficou muito arrependido. E depois, tem que ler, ganhou de novo a alegria. Mas olha, os inimigos estavam blasfemando porque o nome do Senhor foi escandalizado. O rei, que todo mundo sabia era um homem que seguia Deus, estava agindo como qualquer ímpio. E o mundo sabia. Mas sabe, o pecado é perdoado quando confessado. Versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás. Quando nós estudamos o livro de Levítico e os primeiros 5 capítulos de Levítico, podemos encontrar os 5 ofertas prescritas. Uma oferta de pecado envolve o que o rei precisa fazer quando pecar. Nós não vamos ler isso hoje. Mas ele tinha que levar o animal ao templo, confessar publicamente seu pecado, e o animal foi sacrificado. Ele, tendo coração contrito, arrependido, é isso que Deus quer. Ele aceitou os sacrifícios. Lembra que no início vimos pessoas ofertando sacrifícios
e Deus não escutasse, não escutava, por quê? O coração estava errado. Mas aqui podemos ver alguém confessando seu pecado. Segundo Crônicas, capítulo 7. Segundo Crônicas, capítulo 7. Capítulo 7, segundo Crônicas. Capítulo 7. Veja, versículo 14. Diz aqui, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, o que? Eu virei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a tua terra. Hoje em dia, sararei a tua vida. O que pecado faz? Muita coisa. Mas o que confessando faz? Ganha perdão. Vamos orar. Papai, te louvamos pelo privilégio de olhar na tua palavra, vendo, estudando o que pecado faz, Pai, para que podemos saber os efeitos e tudo, e que podemos aprender a evitar o pecado. E evitando o pecado, ou tendo cometido o pecado, sabemos que o que é correto, justo, é se humilhar, confessando o pecado, para obter o perdão. Obrigado, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos. Pai, esteja com cada pessoa aqui hoje à noite, cada pessoa assistindo. Que cada crente vai determinar na sua vida viver para Cristo. Viver uma vida que demonstra santidade. Pedimos isso.